Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, palavras de Cadu Santoro a respeito de contratações, quebrou o silêncio e resolveu falar sobre o assunto. Além disso, vamos trazer também Sport TV analisando os confrontos da Copa do Brasil que foram definidos para completar maiores erros aí do primeiro turno desta Série A. E muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje em mais um Plantão no Bara. Mas antes disso, aproveita aqui essa oferta, porque a Centauro tá com o cupom BARA10. Você já conhece o cupom BARA10 e você pode adquirir esse tênis da Puma. É um sapatênis da Puma, na verdade. O Schuffet é masculino com detalhe, tá, gente? Últimas unidades. Acelere e garanta logo. É branco, tá aqui, com detalhes em dourado e em azul, combinando aqui com o uniforme do Bahia. Puma também. E a gente já simula com o desconto do cupom, para você não ser surpreendido. E tá aqui, gente, cupom BARA10 aplicado com sucesso, ele vai de R$ 399,99 para R$ 233,98 no Pix ou R$ 382,10 sem juros. Clique no link que tá no comentário também na descrição do vídeo, use o cupom BARA10 e garanta logo essa oferta. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo essa estatística ou essa escolha, enfim, né, da página aqui Sou do Apito, e que trouxe os maiores erros de arbitragem nesse primeiro turno. E quem tá em primeiro aqui no top 1, gente, é o Bahia. Vamos trazer aqui para depois comentar um pouco mais, tá aí. Top 5 erros de arbitragem no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2025. Eu sei que tem alguns times com jogos a menos, mas isso não é culpa minha, e sim da CBF. Então eu elenquei os 5 piores erros de arbitragem desse primeiro turno que encerrou ontem. Em quinto lugar, tivemos a mão do Gerson em Grêmio 0, Flamengo 2, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, onde claramente o Gerson ali faz um gesto adicional para bloquear a passagem da bola. E o Ramon Abate, que era o árbitro da partida, interpretou que o Gerson quis tirar a mão da bola. O pênalti deveria ser marcado nesse caso. E em quarto lugar, pela 10ª rodada, também na Arena do Grêmio, o pênalti marcado no Bright White, onde o VAR recomendou a revisão e mesmo assim o Bruno Arleu, que era o árbitro da partida, manteve a penalidade. Inacreditável. E em terceiro lugar, o pênalti marcado para o Palmeiras, novamente pelo árbitro Bruno Arleu, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Sport. O Veiga claramente simula a penalidade e o VAR não recomenda a revisão. Arleu, que poderia ter um top 5 só dele aqui no canal. E em segundo lugar, o lance que provavelmente gerou até mais polêmica que o primeiro nesse Brasileirão. Na sexta rodada, o Sport recebeu o Fortaleza e em um possível gol do Fortaleza, não observado pelo árbitro central, mas visto pelo árbitro assistente, que avisou o árbitro Matheus Candançan, e o árbitro disse ser tarde demais para mudar sua decisão. E após 8 minutos de revisão no VAR, voltou com a decisão de não gol para o Fortaleza. O gol deveria ser confirmado, já que foi observado pelo assistente em campo. E em primeiro lugar, até pela importância do jogo, o Grenal 4-4-7, que ficou marcado pela não marcação do pênalti para o Grêmio. O Braulio Machado, que era o árbitro daquela partida, foi chamado até o VAR e inacreditavelmente voltou com a decisão de não pênalti. Absurdo. Isso aqui foi muito pênalti. Aí, gente, enfim, né? Uma coleção de absurdos. Tem outros aí, né? Aquele pênalti em Cauli, dado pelo Fortaleza também, dava para entrar nesse rol, enfim, né? Deixe sua opinião nos comentários, mas é essa lambança que a gente já conhece, né? Do nosso futebol brasileiro, da nossa arbitragem. A informação agora é sobre Copa do Brasil, e vamos iniciar aqui com a Copa do Brasil. Futebol feminino, tá aqui, gente, Copa do Brasil feminino, esse é o caminho até a grande final da Copa do Brasil 2025. O novo sorteio da CBF definiu a ordem dos mandos de campo, com o Bahia abrindo um duelo contra o Fluminense na Fonte Nova. Aqui, gente, só até voltar aqui, trazer aqui inicialmente o feminino, para vocês entenderem, mas aqui é em relação ao mando de campo. Então aqui é o masculino realmente. Jogos previstos inicialmente para 27 de agosto e 11 de setembro, que é o masculino, tá? Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. Tá aqui, gente, chaveamento. Bahia e Fluminense, Botafogo e Vasco desse lado. Do outro lado, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense. Então tá aí, gente, Fluminense. Inclusive, se o Bahia tivesse passado pela Sul-Americana, também teria Fluminense na Sul-Americana. Mas tá aí, confronto definido no futebol masculino. E agora, enfim, né, é fazer a nossa parte e conseguir avançar. Sobre o feminino, tá aqui, gente, sobre o feminino, eu falei, tem que trazer aqui, né? Tá aqui, ó, nossas mulheres de aço enfrentarão o Atlético Mineiro nas oitavas de final da Copa do Brasil feminina. O sorteio acabou de acontecer na CBF, tá aí, gente, então. Bahia Fluminense no masculino e Bahia Atlético Mineiro no futebol feminino. Então, agora é fazer a nossa parte. E em relação ao Bahia Fluminense, repito, mando de campo ainda não está definido. 27 de agosto a primeira partida e 11 de setembro a previsão da segunda
partida. E aí dê sua opinião, né? Eu realmente não tenho minhas dúvidas se vale a pena jogar primeiro em casa, jogar fora, enfim, independente disso, vai ser pedreira. E o Bahia tem que, desta vez, passar para a semifinal da Copa do Brasil. Então, a informação agora é sobre o Sport TV, que trouxe aqui o sorteio e falou um pouco a respeito. Vamos trazer esse trecho aqui, gente. Tá aqui, vamos ver. Ser mais diretos. Botar a tabela de novo aí com os cruzamentos e tentar entender, olhando para o retrato de hoje. Né? Esses confrontos têm favoritos destacados pelo que cada um está jogando, vai. Situação, hein, Barreto? Aqui a gente se compromete, né? Não, aqui no Redação, pelo menos, a gente tenta dizer o seguinte: como o apresentador defende que jornalistas devem se preocupar em prever o passado e mesmo assim com medo de errar, a gente não está assumindo um compromisso com a classificação de ninguém. Perfeito. A gente só está tentando fazer um retrato. Esse é o retrato. O retrato dos confrontos é esse aí. Acho que tem, acho que sim. Eu fiz uma conferência com o Pele e a gente decidiu tirar a resposta no dia 12 de setembro. Eu vou arriscar um aqui, viu, Barreto? Vai! Acho que Botafogo e Vasco, pela situação de momento dos clubes hoje, talvez seja o que indique um certo favoritismo para o Botafogo. E todos onde está a outros, maior diferença técnica do momento. Todos os outros eu acho que se iguala muito. E aí a gente tem que botar todo mundo, tem que botar tudo aí no mesmo pacote. O Botafogo tem que ir para o Quito, acho. A jogar em Quito, é verdade. Mas aí a gente vai pensar em força de elenco, né? Já que tem que tomar todas essas decisões. Reforços no meio da rodada. Quem se mexeu melhor na janela, quem está na melhor fase técnica, se algum trabalho está evoluindo. Porque, por exemplo, se você pensa em Cruzeiro e Atlético, que é o que dá mais medo. O Cruzeiro. Né? Eu coloco o Cruzeiro como favorito. O Cruzeiro está brigando pelo título brasileiro, mas o Atlético está encontrando o seu time nesse momento. É um Atlético que começou o ano devendo muito, né, ali no Campeonato Brasileiro. Um Atlético aquém do que a gente esperava, mas que começa a se encaixar um pouco melhor. O Atlético se reforçou também nessa janela de meio de ano e está conseguindo, de certa forma, extrair o melhor desses atletas de forma coletiva, não apenas de forma individual. Tem valências individuais interessantes, mas coletivamente não vem entregando o que a gente acredita que esse Atlético pode entregar. Eu me lembro que na última, quando a gente falava da rodada anterior, o Thales Machado olhou para esse mesmo retrato, estava aqui na mesa com a gente, e falou assim, acho que assim, o que a gente tem mais facilidade de apontar um favorito aí é São Paulo e Atlético. Olha qual o escudo que está lá agora. Porque é isso, claro, você vai tentar fazer um retrato do momento, mas é um momento pré-jogo. Aí quando você tem o segundo jogo, em que o goleiro é expulso com quantos minutos? Foi, Vini? 3 minutos. 3 minutos, isso condiciona tudo. Né? E tem um outro ponto que o Tim citou, né? Esse é o retrato de hoje. Amanhã pode ter lesão de alguém, pode ter venda. Daqui 2, 3 semanas, os times podem chegar num retrato bem diferente do de hoje, exatamente pelo calendário maluco, pelo DM que vai enchendo, pelas negociações que vão acontecendo, né? E essa é a semana janela do futebol brasileiro, costuma ir até fim de agosto, começo de setembro, não é isso? Eu não vou lembrar a data agora de cabeça. Aí, gente, trouxe por quê? Porque vejam, jogo 27 de agosto, primeiro jogo, e o segundo 11 de setembro. A janela já vai estar fechada em 11 de setembro, a janela fecha 2 de setembro. Ou seja, o Beto tem que se reforçar também, pensando na Copa do Brasil. Inclusive o Fluminense está contratando, está se reforçando. E sobre isso eu vou trazer aqui para completar ele, Cadu Santoro, quebrou o silêncio e falou sobre contratação. Vamos trazer aqui, gente. Até para finalizar dessa parte, eu queria saber o seguinte, o Bahia hoje, no mercado, com a janela aberta ainda até o dia 2 de setembro, e a torcida falando bastante ainda na questão dos goleiros e tal, o Bahia ainda busca reforços, e dentre esses reforços, um goleiro que dê mais segurança a esse torcedor que vai ao estádio? Na verdade, a gente sempre comunica que a nossa janela de início de ano é a mais importante, e a janela de meio de ano é a janela de ajustes pontuais. Acho que já a gente tem muito claro os movimentos que a gente precisa fazer, faremos movimentos pontuais, e temos essa conversa constante com o Rogério para que a gente possa tomar as melhores decisões dentro do que é a saúde financeira do clube, dentro do que o orçamento nos permite. A gente não vai fazer nunca coisas fora do que o orçamento, é por isso que a gente veio fazer a gestão do clube, então estamos trabalhando para isso. Mas a gente tem visto, por exemplo, lá na Europa, um movimento muito grande, né, de às vezes o jogador que não vai ser tão aproveitado nesse momento pelo Manchester City acaba sendo emprestado para o Girona ou coisas do tipo. Existe essa parceria também, pensando no Bahia nesse momento, a possibilidade de vir algum
jogador que não esteja sendo aproveitado no City ou no Girona que possa integrar o elenco do Bahia? Sem dúvida, existe sempre a conversa, a troca de informação entre os clubes do grupo, mas cada clube tem o seu poder de decisão local. Então, a conversa ela existe. Claro que se tivermos alguma possibilidade que nos interesse, a conversa ela é mais fácil, mas cada clube tem o seu poder de decisão local e a gente vai trabalhar até o final da janela. Obrigado, Cadu. Parabéns pelo trabalho e boa sorte na Copa do Brasil. Valeu, obrigado. Tá aí, gente. Cadu Santoro, né? Foi bem evasivo, não quis se comprometer. Eu vou trazer aqui, inclusive, o trecho inicial, onde ele fala também, né, de certo modo, aqui da nossa realidade, dos confrontos que a gente vai ter, né? Vou trazer mais esse trecho aqui, a entrevista durou cerca de 4 minutos, para a gente comentar um pouco mais. Tá aqui a página parceira trazendo esse trecho, trazer só mais esse início aqui. Nesse momento, né, falando com o Vitor, representante do Clube, aliás, do Atlético, perdão, vamos falar com o representante do Bahia. O Cadu Santoro está aqui para conversar conosco, para trazer o lado do Bahia nesse confronto, né, que vai fazer diante do Fluminense. Pode vir, Cadu, por favor. Obrigado. Está aqui conosco para falar também desse lado do Bahia, né, o quão importante é para o Bahia estar avançando cada vez mais na Copa do Brasil, uma vez que tem um sonho, um desejo muito grande de finalmente chegar a uma semifinal e, quem sabe, uma final, um título da Copa do Brasil. Tudo bem, amigo? Boa tarde já, né? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Na verdade, desde a chegada do grupo, é o 3º ano consecutivo que a gente consegue chegar nas quartas de final. E, sem dúvida, um dos grandes objetivos da temporada é que a gente possa avançar pouco a pouco para brigar por esse título. Hoje, o Bahia está como o clube que mais jogou dentro dessa Copa do Brasil, né? Chega ao mês de agosto como o clube que mais jogos fez na competição e é o que acaba tendo que viajar mais por conta das distâncias, né, que são obrigadas ali por questões geográficas brasileiras. O quanto isso tem impactado também no desempenho do Bahia, ainda que o Bahia esteja brigando em todas as frentes de disputa nesse momento. Sem dúvida, a gente brinca internamente que sempre que vem para um sorteio, obviamente a gente espera para ver o adversário, mas o ponto da logística é um ponto importante para a gente poder planejar as nossas semanas. Como você disse, esse ano o clube é um dos que mais jogaram na temporada, a gente sofre um pouquinho com a logística, o tempo de viagem, o tempo fora de casa, né? Tudo isso conta na recuperação do atleta. Então, estar numa capital é algo, digamos, melhor, favorece, mas quando a gente olha o nível do adversário, a gente sabe da dificuldade que vai ser. Até por conta disso, né? Falando diretamente do adversário, o Fluminense foi o clube brasileiro que na Copa do Mundo mais longe foi. A gente pode dizer que está entre os 4 melhores clubes do mundo nesse momento, por ter chegado à semifinal da última Copa do Mundo, a primeira, né, Copa do Mundo de clubes. Como o Bahia vê esse adversário, né? Foi o adversário que o Bahia esperava, não tinha preferência? Não, sem dúvida é um clube que vem evoluindo ano após ano, né? Desde a entrada do Mário como presidente, agora a chegada do Renato Gaúcho, a equipe voltou a ganhar, voltou a melhorar, teve um excelente desempenho na Copa do Mundo. Sem dúvida é um jogo muito difícil, um jogo em aberto, com 2 jogos complicadíssimos no meio do campeonato, então agora é hora da gente sentar, planejar com o Rogério para montar a melhor estratégia para esses jogos. Até para finalizar dessa parte, eu queria saber... Aí, gente, o restante a gente já viu, foi o primeiro trecho que eu trouxe, né? E tá aqui, inclusive, eu vou trazer algo que é muito importante e a gente tem que ficar atento a isso, que é aqui, gente, o próprio Yuri também trouxe. Goleiro ou qualquer reforço tem que chegar até 26 de agosto para jogar as quartas de final da Copa do Brasil pelo Bahia. No Nordeste, não joga nenhum reforço que chegar, a inscrição já está encerrada. Então, gente, Copa do Brasil, o Bahia tem 14 dias para contratar alguém para poder ter esse reforço para enfrentar a equipe do Fluminense, ou seja, só trazendo aqui um pouco que o Cadu Santoro trouxe de forma um pouco evasiva, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que efetivamente o Bahia está em busca. Isso não é nenhum segredo, mas efetivamente está em busca, está focando em 2, podendo ser 3 peças: goleiro, atacante e de repente o zagueiro, a depender do mercado. Não é nenhuma novidade, mas reitera aqui a situação. Agora, tem que correr contra o tempo. Tem que trazer qualidade, sim, mas de forma mais assertiva, porque o Bahia está perdendo tempo e está sendo prejudicado em campo por isso, principalmente com a ausência de um goleiro de qualidade. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ao invés da gente chegar aos 90 mil inscritos, aproveita aí, gente. Centauro tá show de bola essa promoção. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.